no Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Estamos no mês de novembro, que tem uma agenda especial voltada à população masculina. A mensagem chega com as campanhas e alertas sobre a saúde dos homens. O recado tem como principal objetivo chamar a atenção para o exame que pode diagnosticar bem mais cedo algum problema na próstata. São 2 exames, o PSA, feito por meio da coleta de sangue, e o toque retal, que muitas vezes gera rejeição por parte dos homens. Segundo os dados mais recentes do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, o câncer de próstata, tipo mais comum entre os homens, é a causa de morte de 28,6% da população masculina, que desenvolve neoplasias malignas. E mais, no Brasil, um homem morre a cada 38 minutos devido ao câncer de próstata. Sobre esse assunto, que marca o Novembro Azul, o jornalista Luzenor de Oliveira chega para conversar com o médico urologista Bruno Castelo. Jornalista Luzenor de Oliveira, bom dia. Bom dia, Marcos Surlan, bom dia a você, ouvinte internauta. O tema é importantíssimo, principalmente para a população masculina. Ao doutor Bruno Castelo, seja bem-vindo ao Jornal Alerta Geral. Os homens estão se preocupando mais com a própria saúde, especialmente em termos de prevenção de problemas na próstata. Doutor Bruno, seja bem-vindo ao Jornal Alerta Geral, bom dia. Obrigado, bom dia, prazer estar aqui participando. E, de fato, essa é uma preocupação muito grande que tem, felizmente, melhorado. De maneira geral, o homem sempre foi muito alheio, nunca deu muita importância à saúde, nunca teve muito presente no serviço de saúde. A gente sabe que as crianças, desde o nascimento, depois com o pediatra, têm sempre o hábito de ir ao médico. Depois as mulheres começam com a menstruação indo no ginecologista e mantêm esse hábito normalmente ao longo da vida. E o homem não. Ele se perde no serviço de saúde e acaba que não vai no médico nunca. Então, daí a importância do Novembro Azul, não só para o rastreio, diagnóstico precoce do câncer de próstata, que é o câncer mais comum no homem, um dos que mais mata, mas também de trazer o homem para um serviço de saúde, de fazer com que ele tenha um acesso a uma avaliação de rotina, check-up, veja como é que estão os seus exames e consiga, assim, prevenir doenças, o que é muito melhor e mais eficiente do que tratar só quando elas já estão no estado grave. O senhor fala sobre o distanciamento dos homens em relação ao consultório médico. Nesse caso da saúde da próstata, qual é o momento para o homem começar a prevenção e ter essa preocupação de fazer uma consulta anual a um urologista? Perfeito. Então a gente tem 2 cenários aqui. Em relação à saúde masculina, de maneira geral, o momento é sempre, Desde o adolescente tem diversos problemas e aí cada idade tem os seus principais fatores de risco para cada tipo de doença, mas é importante que o homem vá sempre ao médico pelo menos uma vez no ano. E o urologista, no caso do homem, é o que mais exerce esse papel, mas é importante que sempre ao médico pelo menos anual. No caso específico do rastreio de câncer de próstata, aí a gente já tem que homens, independente de fator de risco, tem que começar o rastreio a partir dos 50 anos. E homens que têm fatores de risco, que eles são principalmente história familiar de câncer de próstata, alguém que já tem câncer de próstata na família, ou pacientes da raça negra, ou pacientes com histórico de alteração genética, esses têm que começar mais cedo, com 45 anos. Como no nosso meio, isso são dados americanos, mas no nosso meio a gente tem uma população muito miscigenada, então, de maneira geral, para a gente diminuir o risco de deixar passar uma doença mais grave, eu tendo a começar com 45 anos a maioria dos meus pacientes, o rastreio de câncer de próstata. Doutor Bruno, nesse caso da doença do câncer de próstata, muitas vezes as pessoas atribuem a doença a quem já tem uma idade mais elevada. No Brasil, a gente tem registros em número mais significativo do ponto de vista de casos de câncer de próstata em homens com idades mais baixas? Isso, em relação à idade elevada, é uma grande verdade. O câncer de próstata ele é bem mais comum em homens mais velhos. Tem até alguns estudos que dizem que se todo homem viver o suficiente,
ele vai ter câncer de próstata. Isso estudos feitos em homens que morreram por outras causas com mais de 90 anos e viu que a maioria deles tinha algumas células de câncer de próstata, mas de tumores muitas vezes de baixa agressividade, que não seria o maior problema dele. Mas, de fato, a gente hoje tem tido o diagnóstico de doenças em pacientes bem mais jovens. O principal motivo para isso, provavelmente, é porque os nossos métodos de diagnóstico são cada vez mais modernos e cada vez mais sofisticados. Então a gente consegue diagnosticar um câncer muito antes, muito mais inicial do que antigamente a gente não conseguia. Existem também outros fatores de risco. Por exemplo, a gente sabe que hoje a gente tem alguns grupos o uso indiscriminado de testosterona. Testosterona, ela tem sim, ela pode fazer, ela não causa câncer de próstata de forma nenhuma, mas ela pode fazer o câncer de próstata crescer mais rápido. Ele começa a se disseminar de forma mais precoce, com uma testosterona estando muito alta. Então tem isso também como fator de risco, e alguns outros também, mas o principal motivo para a gente ter hoje pacientes com câncer de próstata mais jovens é que os nossos métodos diagnósticos são muito mais eficientes do que no passado. Quais são os sintomas que acendem os primeiros sinais sobre problemas de próstata? Esse é um ponto muito importante. O câncer de próstata inicial, o câncer de próstata de maneira geral, ele é totalmente assintomático. O homem não sente nada. O câncer de próstata começa a dar sintomas quando ele já vira uma doença mais avançada, que aí seria dificuldade para urinar, dor óssea, dor nas costas, você pode ter sangue no sêmen ou na urina. Então, isso são sinais de uma doença mais avançada, que é o que a gente nunca quer que aconteça. A gente quer um diagnóstico precoce para que possa realizar a cura total da doença. Por outro lado, existem, principalmente também no homem acima de 40 anos, diversos sintomas associados ao aumento benigno da próstata, ao crescimento da próstata, que isso não tem nenhuma relação com câncer de próstata. Eu sempre brinco com os pacientes que são dois problemas na próstata que acontecem com o envelhecimento masculino. É que nem você ter cabelos brancos e ser calvo, ser mais careca. Uma coisa não tem obrigação ela associada com a outra, apesar que os dois serem mais comuns no homem mais velho. É que nem câncer de próstata. A próstata ela tem uma tendência a ir crescendo, aí fica aumentada, e isso sim dá muitos sintomas urinários, jato fraco, acordar à noite para urinar, fazer força para urinar, não esvaziar completamente a bexiga. Isso são sintomas muito comuns da próstata aumentada, que não tem nenhuma relação com câncer de próstata. Ela nem é fator de risco para câncer de próstata, nem é fator de proteção. Porque eu tenho um problema e não vou ter o outro. Não tem nada a ver. São coisas independentes. A próstata aumentada, essa sim é extremamente comum. Praticamente todo homem vai ter algum grau de próstata aumentada e pode ou não ter sintomas associados a ela. Então é importante a gente fazer essa diferenciação. O câncer de próstata, de maneira geral, ele é assintomático. Doutor Bruno, a rede pública está preparada para atender a toda demanda para exames de prevenção ao câncer de próstata? Porque a gente sabe que quem tem acesso à rede particular tem médicos, tem tratamento garantido, enquanto a maior parte da população depende do Sistema Único de Saúde. No caso do poder público, a rede de saúde tem esse espaço, tem essa estrutura para atender e, ao mesmo tempo, estimular que os homens cuidem melhor da própria saúde? Perfeito, tem sim. Não só em Fortaleza, mas também no interior é feito um amplo trabalho de screening, de rastreio do tumor de próstata com os casos suspeitos. Nesses casos suspeitos, eles são encaminhados ao exame de biópsia, que é feito inclusive com muita agilidade no sistema público, né? A gente tem várias instituições de maior complexidade que fazem essa parceria. E nos casos de diagnóstico positivo, também é feito o tratamento, que pode ser com cirurgia, idealmente na maior parte dos casos, ou então com radioterapia e hormonioterapia, tratamento com medicamento. Mas o sistema público tem uma ampla atuação e consegue tratar a grande parte dos casos, né? A maioria dos casos. O que a gente precisa trabalhar ainda mais, inclusive a campanha de Novembro Azul aqui, juntamente com a Secretaria de Saúde, e isso realmente é um trabalho ainda mais, como é que eu posso dizer,
que isso precisa ser intensificado, que é a conscientização da população masculina, dos homens, grande parte homens que moram no interior do estado, que precisam saber da importância de fazer essa avaliação anual. Porque se a gente não tem a suspeita, se a gente não procura o tumor de próstata, a gente não vai achar inicialmente, só vai descobrir bem mais na frente numa doença já grave, numa doença que a gente não consegue mais curar. E para encerrar a nossa conversa aqui, qual é o recado que o senhor deixa para a população masculina que nos acompanha neste momento pelas mais de 20 emissoras de rádio que retransmitem o Jornal Alerta Geral no interior do estado, a partir da nossa FM 104.3 na Grande Fortaleza? Qual é a mensagem para a população masculina, doutor Bruno? Mensagem é: procure o médico, procure o urologista anualmente, mesmo se você não estiver sentindo nada, porque prevenir doenças e fazer um tratamento precoce do doença diagnóstico inicial é muito mais eficiente, muito mais simples do que tratar uma doença já avançada. Então procurem sempre um urologista. Conversamos aqui no Jornal Alerta Geral com o Dr. Bruno Castelo. Eu quero desejar ao senhor um bom trabalho. Vamos acompanhar o desdobramento dessa campanha em parceria com a Secretaria de Saúde do Estado e estimular que os homens estejam mais presentes no consultório médico para cuidar da própria saúde. Ao senhor, Dr. Bruno Castelo, nosso bom dia e nosso muito obrigado. Bom dia, tudo de bom. Daqui a pouco tem o jornalista Beto Almeida dentro do Jornal Alerta Geral falando sobre assuntos da agenda política, assuntos que podem mexer com o seu cotidiano. Daqui a pouco. O Ceará, Brasil e mundo ligados no Jornal Alerta Geral. Alerta Geral.